graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com sua família, entrando no seu lar através do poder do Espírito Santo. Hoje, dia 6 de junho de 2020, nós estamos com mais um culto online, culto da comunidade evangélica do Reino de Deus, que convida todas as pessoas para participar desse culto e também da mensagem da palavra do Senhor nesta noite, falando sobre Jesus, o Verbo de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, pedimos a sua bênção, a sua direção, e que teu Espírito Santo seja soberano no louvor, na palavra, edifique a vida das pessoas que vão ouvir e receber essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fez carne e entre nós ele habitou, e vimos sua glória como a glória do Senhor, e ele como homem sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Que em breve voltará. Ele é fiel pra judeus e pra gentis. Este é Jesus, o Deus de Israel. Jesus, o templo está pronto, o castiçal aceso, pro Deus de Israel voltar. Volta, Jesus, o véu já está rasgado. Verei a tua face pra sempre a teu lado. Volta, Jesus,
Graças a Deus. Louvado seja o teu Senhor, nome santo. agradecemos por essa Glorioso, hora Pai. maravilhosa em teu nome. Glorificado seja o teu nome. Pai, abençoe, meu Pai. Nosso louvor em teu nome. Senhor, quero Jesus. Tua presença, teu poder, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Graças a Deus, Senhor. Graças. Senhor, meu Deus, Nós te agradecemos louvamos, Senhor. por essas horas maravilhosas, abençoando teu santo Bendito nome. és teu nome santo, Graças a Deus. glorioso Tudo até aqui, Senhor, o Senhor. Senhor tem abençoado nossas Tu vidas. és digno Tem de toda a honra glorificado e de toda a meus glória. passos, nosso passo de vida, por mim, por meus filhos, né? Todos. Pastor Roberto, sendo abençoado, agraciado pelo teu nome, pelo teu poder. Graças a Deus. Faça a tua obra poderosamente. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus por tudo. Até aqui, meu Pai. Graças a Deus. Está no teu poder, a tua glória, a tua Meus endereço. amados irmãos, então, nesse momento, todos os que estão me ouvindo, nós temos uma mensagem da palavra, como nós anunciamos hoje pelas redes sociais, falando sobre Jesus, o Verbo de Deus. E, com certeza, uma mensagem para edificação e para explanação, tanto da importância desse texto, que fala sobre Jesus, né? Especialmente no começo, o versículo. E o verbo se fez carne, como nós cantamos. Então, nós utilizaremos o nosso recurso, como a gente gosta de usar, em função dos textos, das palavras e tudo que a gente vai explicar. E atentando para o detalhe que nós vamos estar explicando e comentando
com base no texto original, para que a gente possa compreender e tirar, sanar as dúvidas daqueles que a têm e buscam sinceramente conhecer a palavra do Senhor. Que Deus, nosso Pai, através do poder do Espírito Santo, agora esteja falando conosco. Senhor, que o Senhor ilumine o coração e a mente de todos aqueles que estão recebendo esta mensagem Graças a Deus. e possam ser edificados com essa mensagem e a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o Filho de Deus. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mateus o quê? Os 5 pilares do Evangelho, os textos estarão todos na tela aqui, que nós vamos pregar, vai estar tudo na tela aí. Os 5 pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como nós temos o Jesus pregado hoje, é o mesmo pregado no Novo Testamento, nós vamos ver que muitos têm pregado Jesus. Mas vamos conferir se esse Jesus é o mesmo ensinado 16, e que foi pregado pelos apóstolos 17? no Novo Testamento. Naquela hora estava, agora já... Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vamos falar do tópico 1, eu já falei, acho que 2 ou 3 desses, né? Jesus Cristo é o Senhor, nós já falamos, Jesus Cristo morreu numa cruz, nós também já falamos. E hoje estamos falando de Jesus Cristo é Deus. Então esses são os 5 pilares, quer dizer, a mensagem do Evangelho pregada por Jesus e pelos apóstolos, ela tinha como fundamento básico esses 5 elementos. Então a mensagem que a gente vê muitas vezes hoje pregada, transformando Jesus num homem apenas, num profeta, negando a sua divindade, ela não é a mesma mensagem pregada por Jesus e pregada pelos seus apóstolos, a igreja primitiva, né? As dúvidas que se tem hoje não eram as dúvidas dos primeiros cristãos. Problemas surgiram. Então, os apóstolos, e nós vamos ver fartamente pelas Escrituras, como eles pregavam a mensagem de Jesus Cristo. Veremos o tema pelo original grego do Novo Testamento, o textus receptus, né? O texto fiel, não o texto que foi manipulado em 1881, se eu não me engano, que traduz a maior parte das versões. A gente se baseia no original justamente para não incorrer em erros de traduções. Jesus Cristo é Deus. Muito bem. Graças a Deus. Vamos começar com um problema que, de uma certa maneira, ele sempre esteve, começou a estar no meio da igreja e hoje ele é algo que a gente vê muito, especialmente em mensagem na internet. Havia no meio dos cristãos judeus em Éfeso a heresia que dizia que João Batista era o Messias. Mas surge no meio dos cristãos gentios em Éfeso uma nova heresia docetista, o gnosticismo primitivo, dizendo que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo carnal só na aparência, mas que ele era um espírito. Então começou a surgir, ventilar isso em Éfeso, né? Uma igreja que se desenvolveu muito, mas a cidade havia muitos problemas e começou a fazer isso. Devido a essa nova doutrina que ganha ênfase no cenário cristão, o único apóstolo ainda vivo decide escrever para combater essa heresia. Então nós vamos ver que nem era possível ter herdeiros de Pedro, porque Pedro morreu no ano 67, ele foi crucificado de ponta cabeça, né? Então não tinha sucessores. Na verdade, beirando o ano 100, 95 mais ou menos, ainda era vivo o apóstolo João, que era o último dos apóstolos verdadeiros de Jesus Cristo. Ele teve 12, um traiu, colocaram o outro no lugar, então ficaram 12, o colégio de 12. Era, vamos dizer assim, o coração da igreja, o padrão máximo da liderança de Jesus Cristo na terra, que foram os 12 apóstolos. Já haviam sido mortos todos os outros, inclusive Paulo, né, que vem acrescentado aí, e apenas restava João. E esse mal começou a dilacerar o seio da igreja. O Evangelho de João e 1 João foram escritos para combater os docetistas, né? Então João 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí João vai usar uma palavra, que é traduzida como verbo, que se tornou o objeto, a palavra original, de dúvidas e de rejeição por parte de muçulmanos, judeus e muitos pseudo-cristãos, né? Justamente nós, para podermos explicar esse texto bíblico, nós vamos trazer também um resumo do pensamento deles. Então aí, para vocês verem aí, um pedacinho do Evangelho de João, né?
lá o versículo 1, né? E o verbo, logos, lá em cima, é traduzido aí como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Evangelho de João 1, do versículo 1 ao versículo 5. Muito bem. Então a palavra princípio, arquei em grego, quer dizer o começo, a origem. É o mesmo princípio mencionado em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o princípio do tempo e espaço material do universo, a eternidade antes da criação. Jesus é eterno, é sem tempo, isto é, sempre existiu. Jesus nunca foi criado, ele preexistiu ao princípio. Então ele começa dizendo isso. Grupos foram surgindo e vão surgindo, e até hoje tem, então a gente listou aqui os grupos que não aceitam Jesus como Logos, o verbo. E vamos explicar como que eles criaram essas objeções e como que João introduziu essa mensagem de Jesus sendo Logos, o verbo. Então os docentistas, gnósticos primitivos, os unitaristas e os sabelianismos, não vou entrar em detalhe das seitas aí, mas todos eles negavam, né? Os arianos, hoje os herdeiros são os TJs, então para vocês terem uma ideia, o pensamento dos arianos naquela época é o tipo de pensamento que tem os arianos, os testemunhas de Jeová hoje. Os céticos, os muçulmanos e os judeus realmente rejeitam, né, Jesus, os gnósticos posteriores. Então esses grupos fortes, por causa desta palavra, logos, em grego, que é traduzida como verbo, que nós vemos aí todas as vezes que nós vemos, tanto no Evangelho como na carta de João, quando ele fala de o verbo se referindo a Jesus, ele usa logos, que é uma palavra grega que também significa palavra, né? Vamos lá. Então o que acontece? Quem era o logos para eles? Qual que é o motivo da rejeição? Eles dizem que o apóstolo João pegou esta palavra e utilizou para explicar Jesus, copiando do pensamento dos pagãos. Então nós vamos ver primeiramente como esses filósofos, que na verdade eram os filósofos, né? Os filósofos gregos entendiam o logos, e nós vamos ver como João apresenta o logos, porque era uma palavra que existia, assim como a palavra igreja, por exemplo. A palavra igreja já existia, só que ela era usada para o exército, para chamar o exército. E Jesus a utiliza de uma maneira soberana para se referir à sua igreja, ao seu povo. Então a palavra eclesia, ou eclesia em grego, traduzida como igreja, ela era a palavra usada para a reunião do exército, quando se chamava o exército, não os chamados para fora, né? Chamava a reunião do exército. E Jesus a utiliza para falar do seu povo, né? Aqueles que ele redimiu. Amém. Então a palavra verbo, logos, o termo teria sido tirado do ensino pagão dos filósofos gregos. O que eles diziam? Então nós vamos fazer uma comparação que João apresenta o logos como uma pessoa, Jesus. O logos se tornou Jesus. E nós vamos ver que nenhum desses filósofos pensava assim. Platão era a ideia universal e absoluta. Então, o logos para ele era uma ideia, não uma pessoa. Heráclito é Deus, a sabedoria que governa tudo. Era uma força ativa. Para ele era uma força ativa. Era uma energia. João não apresenta o logos, Jesus, como uma energia. Outros filósofos gregos, a razão, a palavra ainda na mente, a lógica que traz ordem e harmonia ao universo. Então não era uma pessoa, fala de lógica, de coisa da mente. Filósofos estoicos, é a razão que governa o universo, quer dizer, uma força. Filo, judeu, que era um historiador e filósofo judeu. Mediador entre Deus transcendente e o universo, também era uma força. Então todos eles tinham ideia de logos, uma força, uma ideia, algo imaterial. Aristóteles, muito conhecido, que era o discurso, o fundamento, quer dizer, era um discurso. Então, não era uma pessoa. Então, a gente observa o quê? Que essa rejeição que se faz a Jesus como logos, como verbo, ela é baseada numa interpretação errada daquilo que eles pensavam. Verbo. Os judeus usam essa palavra menra, que equivale a logos, que aparece em Êxodo 3:12, 19, 17, por exemplo. Né? O Targum aramaico, tradução do Antigo Testamento usado nas sinagogas, a palavra de Deus é substituída por referência ao próprio Deus. Então, aí Êxodos 3:12 e 19, 17. Porque os judeus usavam essa palavra para se referir a Deus. Em Gênesis 1:3, a palavra é criadora. Então, o termo utilizado por eles
a equivalência não era atribuída a uma pessoa, ainda que se referisse ao ato criador de Deus. Então, como fez o apóstolo Paulo em Atos 17, 23, fazendo uma simbologia, a gente vai explicar. Quando ele pega esse texto, ele fala assim lá, o apóstolo Paulo: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então ele pegou esse Deus desconhecido e trouxe-o como aquele Deus que ele não conhecia. Ele se apresentou. Então o João pega esta palavra porque ela poderia ser melhor explicativa de quem era Jesus, para explicar que era Deus e se tornou homem. Então ele pega a palavra logos, que é traduzida como verbo, né? Então tá aí ao altar, uma foto do altar do Deus desconhecido, e também o aerópago, né, onde se reunia lá os anciões, o Supremo Tribunal da época, né? Então o apóstolo João mostra, o que ele vem mostrar? Que o logos, que eles tinham uma ideia, é a mesma coisa que as pessoas falam, a ideia de Deus. Qual a ideia que você tem de Deus? Ah, Deus está nas plantas, Deus está na árvore. Eles têm uma ideia de Deus, só que a palavra Deus, que é introduzida no nosso idioma e nos idiomas modernos, é uma palavra que muitas pessoas não conseguem ter uma ideia real de quem se trata, correto? E Jesus veio aqui para mostrar, porque até então porque Deus é invisível, ele se materializa no corpo de Jesus, ele se encarna no corpo de Jesus. Amém. Então ele mostra o seguinte: que o Logos não era uma ideia ou razão universal, que o Logos não era uma força ativa criadora, que o Logos não é um discurso, que o Logos não é uma palavra na mente das pessoas, e que o Logos não é uma palavra criadora, não é a sabedoria do universo. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele toma uma palavra bem conhecida dos judeus e dos pagãos, Logos, mas que tinha um entendimento errado, e revela o quê? O Logos é uma pessoa, verbo. O Logos é o Filho de Deus. Agora ele está dando um endereço. Olha, o Logos é uma pessoa. 2, o Logos é o Filho de Deus. Logo, o Logos é Deus Filho. Foi pelo Logos que todas as coisas foram criadas. Então ele dizendo, o Logos é uma pessoa e essa pessoa criou todas as coisas. Ele se encarnou, se tornou um Deus homem. Seu sacrifício na cruz reconciliou com seu Pai todos os homens. Então, João, o que ele faz? Ele pega uma palavra conhecida, fácil para judeus e para gentios entenderem. Ele usa a sabedoria do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ilumina para mostrar, olha, mostra para eles que Logos não é o que eles estão acreditando. Assim como tem pessoas que acreditam que na divindade está numa imagem. Aí você pensa, olha, Deus existe, mas Deus não está nessa imagem. Então as pessoas tinham uma ideia errada. E muitas pessoas hoje têm um conceito errado. Ó, vamos adorar o santo, adorar a imagem desse. Não, peraí. Nós estamos falando de um Deus invisível. Amém. Graças a Deus. Então Jesus é o Deus eterno. O Logos aponta para a pré-existência de Jesus, quer dizer, antes de existir todas as coisas. No princípio ele era aquela palavra, ele estava face a face com Deus. Graças a Então, Deus. esse no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Graças a Ele Deus. estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele mostra que o Logos Graças a Deus. era Jesus Cristo e que sem ele nada do que existe foi feito. Porque então que Jesus criou todas as coisas. Graças a Deus. Verbo, a palavra, serviu de ponte para pregar o evangelho, tanto para gregos como para judeus, né? Então ele mostrando que Jesus Cristo era Deus e mostrando a palavra, como vocês estão vendo aí em grego, está escrito dessa forma aí, essa é uma palavra grega, né? Que é traduzida como verbo na nossa tradução. Então, e o verbo estava com Deus. É ensinado uma ativa relação de ligação, o verbo como um companheiro do Pai desde sempre. Nunca houve um tempo do Pai sem o Filho, ou que o Filho não existisse. Muitas pessoas, né, e algumas doutrinas dessa aí, então, por não entender que Jesus não é Deus, entenderam que o Pai criou o Filho. Não, o Filho sempre existiu. Essa questão de relação entre os dois, com, pros, em grego, estar em companhia de alguém num plano de igualdade e intimidade, a palavra grega significa cara a cara, cada um, fala de comunhão. Então, por isso que ele fala, no princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então aí temos a explicação no original. O verbo era Deus. Então ele está dando uma atribuição à divindade de Jesus Cristo. Quer dizer, o Logos era Deus. E ele vai se tornar um homem. Porque ele vai se tornar a manifestação, a glória de Deus viva
através do corpo de Jesus de Nazaré. Graças Um erro grotesco de certa tradução, e o verbo era um Deus, né, que foi criado em 1950, aí uma tradução colocou um lá. No original está sem artigo, então esse ele não existe no original grego. E uma tradução pegou, e muitas traduções assim, que fogem do original, para descaracterizar Jesus como Deus, eles colocam que o verbo era um Deus e coloca Deus com D minúsculo. Então isso não corresponde ao original. É apenas uma questão do tradutor querendo manipular os seus ouvintes, né? Quando isso acontece, ele se refere à essência divina, caráter. E o verbo era, em sua essência, absolutamente Deus. Acontece 280 vezes em todas as escrituras, correto? Jesus em essência é Deus. Então ele fala que o verbo, o Logos, sendo Deus, era Deus. Então está lá desde a eternidade passada, junto com o Pai. Agora ele se revela aos homens quando ele se encarna em Jesus de Nazaré. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele fala aqui da divindade de Cristo. Eternidade, e ele estava no princípio com Deus. Então ele sempre esteve lá. Lá no princípio, ele está falando lá numa eternidade que a gente não tem ideia. Soberania de Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo não seja dono de tudo. Então ele é dono de tudo. Então a gente fica aí com eu sou dono disso, eu tenho isso. Não, você não tem nada. Isso é tudo dele. Verdade. Você vai morrer e não vai levar nada com você. Verdade. Prova disso. Não trouxe nada e não leva nada. Prova de que ele é dono de tudo. Amém. O Logos, Jesus, estava com o Pai desde a eternidade passada, fazendo um resumo. Então o Logos é eterno e é Deus. Nunca houve um tempo em que o Pai estivesse sozinho, mas o Filho sempre esteve com ele, assim também com o Espírito Santo. O Logos, verbo, é Jesus Cristo. Então ele apresenta o Logos como sendo Jesus Cristo. Essa é a mensagem que começa, a mensagem pregada pela igreja primitiva. Jesus Cristo foi o agente do Pai envolvido na criação de tudo no universo. Então vamos lá. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1:2. Então, o autor de Hebreus está dizendo aquilo que já disse João. Observe que essas, e vocês vão ver todos os textos, mostrando que era a pregação da igreja primitiva. Então ela é muito diferente de muita seita e muitas heresias que temos nos nossos dias. Então ele fala do Filho do seu amor, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Agora é o apóstolo Paulo. Amém. Observem que os apóstolos do Senhor, todos eles, não somente os 12, mas os demais apóstolos que vieram depois, chamado para, que é o segundo nível de apóstolos, né? O primeiro nível são os 12, top 1. Depois vem os outros que são utilizados também para formar o querigma, quer dizer, toda a doutrina do Novo Testamento. Tudo aquilo que é ensinado. Então vem o apóstolo Paulo e complementa que tudo foi criado por Jesus Cristo. Então, Amém. se Jesus Cristo não fosse Deus, não teria poder para criar nada, correto? Verdade. Todas as leis e propósitos que guiam a criação e o governo do universo residem em Jesus Cristo. Como Deus, Jesus criou o universo material e espiritual para seu prazer e glória. Então nós vamos ver. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra grega por intermédio é dia, através de, por meio de, causa de. É a mesma palavra aplicada a Deus Pai. Por dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então nós vamos ver que os escritores, a mesma palavra que usa para o Pai, usa para o Filho. Amém. E disse Deus, haja luz, Gênesis 1:3a. Era Jesus verbalizando para a criação conforme o seu Pai. E houve luz, era o Espírito Santo como braço executor da Trindade. E o Espírito de Deus se movia. Então, Graças a Deus. a vontade do Pai se revelava pela verbalização do Filho, o Filho dizia, e o Espírito Santo executava. Então essa era a forma com que Deus criou o mundo. A criação era a vontade do Pai que o Filho verbalizou e o Espírito Santo materializou. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Então, mais um texto se referindo também ao próprio sofrimento
do autor da nossa salvação, né? Só tem um que salva, só há uma forma de ser salvo que é através de Jesus Cristo. Não é religião, não é igreja, não é crença, é apenas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa entrega e a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, o arrependimento dos nossos pecados. Amém. E confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Graças a Deus. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Está no plural a narração da criação. Então vamos ver aqui em Efésios ele fala, né, que Deus, o Pai, tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é quem criou todas as coisas. Ele criou o homem, ele criou o universo, ele criou tudo. Graças a Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Eu expliquei detalhadamente essas palavras em hebraico na minha ministração, inclusive assim também, ilustrativa, sobre porta, caminho e alvo. Aquele que tiver curiosidade de ver, aqui a gente não vai entrar nesse detalhe para não esticar mais a pregação. Essa já teve uma pregação específica sobre isso. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1:17 e 19. Ele, o pronome é enfático, tinha que ser ele, é imutável. Então, todas as coisas, pela vontade do Pai, subsistem em Jesus Cristo. Então, pela sua vontade, Jesus criou e controla todas as coisas. Subsistem, sinistal. Literalmente, manter unido, unir as partes num todo. Jesus é a fonte unificadora que abrange tudo em funcionamento harmônico em todo o universo. Cristo sustém o universo, mantendo o poder e o equilíbrio necessário para a existência e a continuidade da vida. Aprendendo isso, ele sustenta tudo, todo o equilíbrio. Então, por exemplo, há muitas pessoas apavoradas com a pandemia. Na verdade, a pandemia do coronavírus, toda essa crise que está acontecendo, existem várias coisas para ser ensinado sobre isso, que a gente já falou diversas vezes, em diversas mensagens. Mas uma coisa nós temos que entender, que Jesus Cristo, ele tem o poder e o equilíbrio de todas as coisas. Então, quem tem a fé voltada para ele, que a sua vida entregue a ele, que Jesus Cristo é o seu Senhor, não tem o que temer, porque nada além da vontade dele vai acontecer na nossa vida. Plenitude, pleroma, um termo técnico para indicar plena deidade, cheio, completo. Os hereges de Colossos, como a gente vai ver, sempre teve hereges na igreja do Senhor. Gente que começava a pregar e distorcer o ensinamento do Senhor. Então não é novidade que nós temos uma porção de hereges. Hoje todo mundo achando que descobriu a roda. Os hereges de Colossos ensinavam que os poderes e atributos divinos haviam sido divididos entre várias criaturas dos deuses pagãos. Vocês imaginam que isso era supostos cristãos que ensinavam. O apóstolo Paulo anula essa heresia ao ensinar que a plenitude da divindade, todos os poderes e atributos divinos habitavam sempre e por completo somente em Jesus Cristo, que mesmo tornando-se homem, nunca deixou de ser Deus, foi o Deus homem. Jesus Cristo é Deus como seu Pai. Então, a ênfase dada no Novo Testamento, eles fizeram muitos textos das Escrituras, do Novo Testamento, das cartas, foram escritas para dar ênfase a essa mensagem. Jesus Cristo é Deus. Aí nós vamos ver vários outros textos também que afirmam a divindade de Jesus Cristo. E nós vamos ver que para os cristãos, especialmente para o ensino apostólico da igreja, não havia dúvidas quanto à divindade do Senhor. Amém. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto. E as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 4, 5. O texto está claro. É Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Está aí mostrando, mais outro texto mostrando, mas não é só isso não, tem mais. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, 13 e 14. Existem algumas traduções, tradução é um problema. Além de errar, existem aquelas que são mal intencionadas, que, aonde está escrito aí, da glória do grande Deus, e eles puseram entre parênteses ou entre colchetes, para ficar do grande Deus, como se fosse um, e do Salvador Jesus Cristo, desmembrar. Mas isso não existe no original grego.
Então nós estamos falando do Novo Testamento grego, a palavra infalível, porque tradução não tem nada a ver com infalibilidade. A infalibilidade de Deus na sua palavra, a única coisa infalível nessa terra é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No original está escrito assim, ó, do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. A ênfase que Paulo dá. Jesus Cristo é o grande Deus e é o Salvador. Então, não havia dúvida no ensino apostólico, jamais, sobre a divindade de Jesus Cristo. Quem não acredita que Jesus Cristo é Deus, ele nem cristão é. Verdade. Aparecimento, epifaneia, de epifania, né? Epifania. Manifestação, surgimento dos astros, a volta gloriosa de Cristo. Glória, doxa, equivale ao Shekinah do Antigo Testamento, ou o kabod, né? A palavra Shekinah não é bem uma palavra bíblica, ela foi criada pelos judeus depois, né? A palavra glória no Antigo Testamento é kabod, tanto que tem, quando sumiu a glória do Senhor de Israel, eles deram o nome para o menino lá de Icabod, né? Sem a glória. Salvador, soter, libertador, o que traz benefícios notáveis, nós que o digamos. E aí Jesus, né, uma ilustração é falando que Jesus voltará. E aí esse texto do apóstolo Paulo que, infelizmente, quem não utiliza a tradução da corrigida fiel, eu acredito que até a corrigida comum tem, vai ter uma mudança. Aonde está Deus? Porque houveram, Westcott Hurt, 1881 mais ou menos, publicaram uma miscelânea de uma montagem que fizeram de um texto, acharam um manuscrito antigo, do Vaticanos, e preencheram esses manuscritos, e colocaram eles como sendo os manuscritos da Bíblia, né? Do Novo Testamento, por serem antigos, né? Um dos mais antigos encontrados, cheio de corrupção. Então, o que acontece? As Bíblias que são traduzidas com base neste manuscrito, nesse texto crítico, ela, em vez de ter Deus, está aquele que se manifestou em carne. Mas, na verdade, original, palavra escrita pelo apóstolo Paulo, está aí, ó, 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Quem é o Deus que se manifestou em carne? Jesus Cristo. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. E a Ele toda a honra e toda a glória. Então, mais uma vez, Paulo, grande apóstolo do Senhor, mostrando que Jesus Cristo, para os cristãos, é Deus. Os verdadeiros. Amém. Graças a Deus. Mais outro. Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, como eu acabei de falar, o primogênito de toda a criação, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:8, a parte C ao 9. Então, quando se fala o primogênito de toda a criação, já vem os hereges dizendo, então ele foi o primeiro criado. Vejam bem que ele se refere, aí é o problema, Cristo é Jesus Cristo que se tornou homem, ele é o primeiro, porque em Romanos 8 nós vemos que todo o padrão do Pai, todos nós, os salvos, seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. O seu corpo, aquele corpo da ressurreição, como Paulo fala em Filipenses, nós teremos um corpo igual àquele. Por isso que ele fala o primogênito de toda a criação. Então, os verdadeiros filhos de Deus, quando se revelar, e começa isso no arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo serão ressurrectos já no corpo glorioso, e nós os vivos, né, se eu fizer parte dos vivos, né, farei parte do arrebatamento, ou dos mortos que ressuscitam, ou dos vivos transformados, isso sem dúvida, isso não negocio. O que vai acontecer? Receberemos o corpo de glória. Então ele é o primogênito, ele foi o primeiro, porque é o primeiro da ressurreição para essa vida, foi Jesus. Ele morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, pela vontade do Pai. Imagem, ícone, palavra muito conhecida, né? Cópia que partilha da realidade que representa, semelhante, primogênito, prototokos, o principal herdeiro por ser pré-existente à criação, plenitude da divindade. Então, todo o texto está falando de Jesus antes, na verdade, o do Logos, que se transformou em Jesus de Nazaré. Corporalmente, somáticos, corpo espiritual exaltado, visível apenas para os habitantes do céu, o corpo humano de Jesus, aquele corpo que foi ressurrecto. Plenitude da divindade, pleiroma, completo, teotes, ser Deus. Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus. Deus assumiu um corpo humano, sim, e manteve seus atributos de natureza como Deus. Não utilizou porque ele teve que, como homem, ele precisou depender do Espírito Santo, senão ele não se tornaria homem. Então ele sofreu, obedeceu, tudo isso para provar a divindade, a sua humanidade, e não que ele é um semideus, como dizem os judeus, né? Simão Pedro, agora vamos ver o apóstolo Pedro. Nós vimos Paulo, vimos João, vimos o autor de Hebreus.
E vamos ver 1 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí Amém. tem lá aquelas traduçõezinhas também que coloca é do Salvador, entre parênteses ou entre colchete, mas o original grego é desse jeito que está grifado aí, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então dá pra gente ver que para os primeiros cristãos, para os apóstolos, seus apóstolos, e como eles formaram o Novo Testamento, era algo inabalável, imutável, Amém. fazendo Graças parte a Deus. desses 5 pilares, mas o primeiro deles é imutável, é inegociável a Amém. divindade de Graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Alcançaram, lancano, receber pela sorte, pela graça, igualmente preciosa. Isotimos, mesmo nível, honra, posição, estatura e preço. Não há cristãos de primeira, segunda ou terceira classe, em se tratando de distinções espirituais, raciais e gênero. Gálatas 3:28. Em Cristo somos todos iguais, judeus e gentios. Então, não tem essa história. Nós temos hoje uma doutrina muito esquisita, que entrou no seio da igreja, né, de colocando classes, né, grandes homens de Deus, fulano e beltrano. Gente, isso daí é humano, isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, isso está fora da palavra de Deus. Em Cristo nós somos iguais, homens e mulheres e cristãos. Então, pastores, não interessa, é todo mundo igual. E aí nós vamos lá no Apocalipse, João escrevendo Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Quem é o Todo-Poderoso Glória que a vai Deus. voltar para arrebatar a sua igreja? Graças a Deus. É Glória a Jesus Deus. Cristo. Então, Amém, como eu estou Senhor. mostrando para vocês, o Graças Novo a Testamento Deus. ele foi escrito com base na fé e na Vamos revelação lá do Espírito esperando. Santo de um tipo de doutrina. Hoje está sendo mudada porque as pessoas não examinam a Escritura e não estão fazendo o que eu estou fazendo com vocês. Bem-aventurados sois vocês, são vocês todos que estão aprendendo esse texto, que estão tendo a oportunidade de aprender realmente na palavra. Nós estamos fazendo aqui uma visita nas Escrituras, né? Amém. Graças a Deus. Quem é o Alfa e o Ômega? Alfa e Ômega, para quem nunca viu essas letras gregas, eu estou apresentando para vocês aí. O A é o Alfa, né? Tá facinho. E o Ômega é esse negócio parecendo ferradura aí. Essa letra, né? Primeira e a última. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Seria um A e Z, se fosse para entender aqui, né? Simboliza a eternidade e a infinitude. A vida que abrange a tudo e a todos. Princípio e fim. Archei, telos. Todas as coisas nasceram por Cristo e voltarão para Cristo. Todo-Poderoso, o Pantocrator, o poder de Jesus Cristo é supremo. Então, o texto é atribuído Graças a a ele. Deus. Então, quando nós falamos com Jesus Cristo, nós não estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, João, mais uma vez. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que reconheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está aí, Amém. João escrevendo, muita gente Graças tentando a Deus. entender, disturbar. Gente, ele está Amém, falando Senhor. do Filho de Deus. Isto é, inclusive no grego, isso é mais claro ainda. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida Graças a eterna. Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças Ninguém a vem ao Deus. Pai senão por mim. Amém. Não, está aí, ó. Ele Graças é a o Deus. verdadeiro Deus e a vida eterna. Como vocês podem Amém. ver, Graças a Deus. e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então a gente está mostrando, é o Filho, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Então, Graças o Filho, a Deus. isto é, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É assim que diz o original grego, né? Amém. Vindo não foi só um fato histórico, mas uma operação perdurável. Tem muita gente que fala, né? Os próprios judeus acreditam que foi uma história inventada por Roma, e como Roma queria pacificar os judeus, trouxeram um nome falando de paz. E aí então vem com a história baseada na história de Hércules, né? Segundo os judeus, né? Hércules era um semideus, né? Que foi o deus Zeus. Teve relação com uma mulher e criou Hércules um semideus. Então que o Império Romano tinha criado Jesus dessa forma, só que em vez de fazer um guerreiro lutador, fez um nome pacificando para acabar com a paz. Para pacificar o povo judeu que se rebelava contra a Roma, né? Não sabendo que era um castigo que eles estavam tendo, né? Então criaram essa ilusão com base nisso. Mas João está dizendo, não, ele não é uma operação, ele não é um fato, uma ilustração da mitologia greco-romana.
ele é um fato. Entendimento, dianoia, mente, verdadeiro. Aletinos, ou aletinos, em comparação com os falsos deuses. Por que Jesus é o verdadeiro Deus? Porque as outras coisas são falsas. Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando nós oramos para outros, nós estamos indo nos falsos. Graças a Deus. Jesus, estamos por sermos batizados em sua morte. Romanos 6, 3, 5. Então quando nós somos batizados, a gente tem o arrependimento dos pecados. Lembrando, veja bem, existe o batismo de Jesus Cristo e existe o batismo de religião. Religião você batiza porque você entrou na religião. O batismo de Jesus Cristo é o batismo que você faz quando adulto, correto? Por imersão nas águas, em arrependimento, Amém. como um discípulo de Jesus Cristo, correto? Graças a Deus. Isto é, só aparece no TR, no Textus Receptus, que nós estamos usando. Por isso que muitas traduções preferem usar aquele texto que eu falei para vocês, o texto crítico. Então, é diferente de você comparar, por exemplo, se você acha, quer entender o que eu estou falando, compre, se você não tem uma tradução da Almeida Corrigida Fiel, você não acha tão fácil aqui no interior, e compara com as outras traduções. Você pega textos, vários textos, você vai observar que existe, não é só palavras, frases que somem. E essas frases, justamente porque eles usaram um material corrompido, né, cheio de falhas, que não foi usada pela igreja primitiva, né, nunca foi. Então esse Textus Receptus significa texto recebido, vem lá desde Antioquia, chegou até os nossos dias. Amém. E em português nós só temos a Almeida Corrigida Fiel, que utiliza esse material, o original grego, o verdadeiro. É um pronome demonstrativo que indica algo que se acha mais perto de quem fala. Não está na maioria das traduções, porque elas utilizam o texto crítico, o famoso TCA, né? Este, outros, ou ele. Na gramática grega, verdadeiro Deus se refere ao Filho, Jesus, mas poderia ser também o Pai. Justamente, o que faz uma coisa entender outra? Quando você pega uma tradução que tira esse isto é aí que ele vai a Deus Pai, correto? Então, aonde gera mais problemas, embora é um texto em tantos, mas se a gente não tiver o conhecimento do original, a gente embarca naquilo que... E aí está o texto, né? A gente vê aí, a gente tentou pegar o texto em grego e na tradução. Então a gente vê nas setinhas aí marcando, né? Este certinho para a gente ver, mais ou menos para vocês entenderem, né? Então ele está lá, Iesos, né? Outros, está lá, aletinos em cima, onde está escrito verdadeiro, né? Então, o texto original fala realmente, este é o verdadeiro Deus, é Jesus, né? O Filho de Deus. Depois disse a Tomé, agora esse texto aqui é fantástico. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 28, e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. João 20, 27, 28. Senhor meu e Deus meu. Está aí, Amém. Tomé, um dos 12, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Deus. E é o nosso, né? Graças a Deus. Tomé afirmou a crença na ressurreição de Jesus e, portanto, que Jesus é Deus, o Messias e o Filho de Deus. Senhor, o Kyrios, que eu também explico, e Jesus é o Senhor, todo o significado. É igual ao W, é o YW, é YHWH, o tetragrama famoso do Antigo Testamento, que é traduzido em muitos aí como Jeová, e lá a gente explica as questões. Uma das declarações mais claras e fortes sobre a divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente está vendo vários textos, né, no 1, 2, em que falam de Jesus Cristo é Deus, né? Tomé afirmou que Jesus é Deus e Jesus não respondeu palavras. João 20, 28. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então tá aí, né? Amém. Mais outro texto aí, vamos lá. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram Jesus. Mas no filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Filho, um título de Cristo que expressa a submissão voluntária na segunda pessoa da divindade, a primeira pessoa, o Pai, com o propósito de cumprir a redenção. Então, quando ele fala filho, porque como filho, ele veio submisso à vontade do Pai, que era a realização, né, cumprir a missão de pagar e assumir os nossos pecados e pagar a nossa redenção, o nosso resgate. Hoje te gerei. Salmo 2,7, conforme a tradução da Septuaginta.
no qual Davi é declarado o filho real de Deus na sua coroação como rei. Nunca houve um tempo na eternidade passada sem que Jesus existisse, como ensina João 1, que a gente já comentou. Para Jesus, o Pai declarou que ele era seu filho real. Então o texto de Hebreus vem esclarecer isso daí, né? Hoje te gerei, que também a gente já explicou isso nessa mensagem sobre Jesus ao Senhor, né? Se refere no batismo, quando ele começa o seu ministério, na transfiguração, ele fala isso, na ressurreição, ele gera então o primeiro filho, do qual toda a família ele será o modelo, né? Como está lá em Romanos 8. Amém. E na ascensão aos céus, que é o texto que nós estamos lendo aí, né? Quando ele volta, ele então assenta à direita do Pai. Jesus é o filho mais velho de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Romanos 8, 29 e 30. Então, nós seremos a imagem dele, né? Então, ele é o padrão. Esse Jesus ressurrecto é o padrão da família de Deus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8, que mostra a sua divindade. Ontem, amém, hoje e eternamente. Graças a Deus. Então, está aí o texto, né? Esse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Amém. É a maior explicação. Deus é o ser maior, o Pai. Amou o maior dos mandamentos. Ao mundo, o maior alvo do amor de Deus, que são os homens, aqueles que foram criados pela sua vontade. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus na terra, para que todo, a maior abrangência, o que nele crê, a maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Que coisa maravilhosa. Amém, né? Graças Só a Deus para fazer Amém. isso. Graças A encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O verbo usado aqui, o habitar, kenu, significa morar em uma tenda, cabana ou tabernáculo, enfatizando uma morada provisória. Então, significa que o Logos, né, o original Logos, como eu expliquei, ele habitou. Então, ele usou, ele morou temporariamente, 33 anos e meio mais ou menos, no corpo de Jesus de Nazaré. Então, lembrando aí que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo e o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, é isso que, em resumo, é o que está escrito aí, né? Esse texto também é explicado numa outra ministração. E o verbo estava com Deus. Componentes da música. A música também, como Deus, né? Tem aí a triunidade, né? Melodia, ritmo e harmonia. O átomo, dividido em prótons, nêutrons e elétrons, corpo, matéria, átomos, tudo tem, né? O homem, corpo, alma e espírito. A alma que habita no corpo. Ela, vamos dizer assim, o corpo é a roupa da alma. E o espírito que é o sopro de Deus que nos dá vida, né? Quando o espírito sai do corpo, esse sopro de vida, então o que acontece? A alma, ela desencarna. Ela desencarna, ela sai do corpo, o espírito volta a Deus. A alma, ela vai para onde ela escolheu. Tem dois lugares, o paraíso, como nós cantamos, o céu, para aqueles que creem e se converteram a Jesus Cristo, e tem o inferno para aqueles que não. Então a alma, aonde ela escolheu, ela vai. E o corpo volta ao pó, correto? Corpo, alma e espírito. Então aí, o espírito que nos traz a consciência de Deus, né? Isso que é... Graças a Deus. Uma equação simples. Um só Deus, não triteísmo. 3 pessoas, não unicismo. 3 são Deus, não unitarismo. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, essência, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, Amém. O que é o problema? Eu sempre falo isso. O que é o problema quando as pessoas tentam explicar Deus e acham que a gente crê em 3 deuses e começa, mas a gente não entende, são 3, como você pode... Gente, a Bíblia diz 3 coisas de Deus que todos deveriam atentar para o fato. Primeiro, que Deus é invisível. Se ele é invisível, não tem como você imaginar 3, porque ele é invisível. Depois ela, para completar a informação, ela diz assim, olha, que ninguém jamais viu Deus. Jesus foi a encarnação, o verbo que se fez carne, mas ninguém jamais viu a natureza dele. Então, se ele é invisível, e se ninguém viu ele,
Não adianta ficar imaginando como não, aí a gente cria. Na verdade, nós queremos fazer aquilo que Deus não fez ainda. Haverá um dia em que os limpos de coração, aqueles que verdadeiramente vão fazer parte desta família, vão ver como ele é. E depois ela diz que Deus é espírito. Não um espírito, hein? Pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas. Ele é espírito, a sua natureza é espiritual. Então, como vão ver Deus? Só quando tivermos o quê? O corpo de glória de Jesus Cristo. Como tivermos um corpo igual ao dele, aí sim nós veremos como ele é. Então não adianta ficar... por isso se cria esse monte de coisa, aí fica todo mundo criando doutrinas diferentes daquelas que, como nós estamos vendo, que era o ensino apostólico. Verdade. Eleitos, olha aí, ó. Um só Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, 1 Pedro 1:2. Vocês vejam como é que eles falavam isso abertamente, tranquilamente? A presença do Pai, a santificação do Espírito e a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Está aí, o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse era o ensino. Aí Jesus manda batizar. Como é que ele mandou batizar? Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse era o ensinamento da igreja. Essa foi uma ordem. Jesus mandou fazer, primeiro que ele mandou fazer discípulos. Já começa por aí. Não é todo mundo que está fazendo. Depois ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá aí, o Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que, vamos dizer assim, o que é que vocês não entenderam? Não tem o que não entender. É essa a ordem dele. Eles ide, portanto, e fazer. Ele mandou fazer. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Óbvio, é claro. Graças Aí a Paulo Deus. escreve lá, 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, João 3,16. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. 1 João 5,7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Porque há um grande erro que gerou tantas heresias, tentar explicar Deus negando ora o Pai, unitaristas, ora o Filho e o Espírito Santo, arianos, testemunho de Jeová. Então, como eu disse, primeiro, ninguém jamais viu Deus. João 1,18. Porque nunca foi visto, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus invisível, 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos céus, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, está aí a Escritura dizendo. Invisível, auratus, o que não pode ser visto. Invisível, o que não se deixa conhecer, o que não pode ser visto a olho nu. Deus não pode ser visto. Ao imaginar como Deus é, você está criando um ídolo. É só pela fé. Então, assim, não adianta tentar imaginar como eles imaginam. Eles estão criando um ídolo, não é? E criar ídolo é muito fácil. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Por que hoje as pessoas, e a gente vê mesmo dentro do seio da igreja, as pessoas estão procurando fazer uma adoração ao Senhor na carne, carnalidade, né? Faz lá uma verdadeira discoteca, uma farra lá, um forrobodó, um forró, e cai e acha que isso é adoração. Porque não entenderam que Deus é espírito. Deus é espírito. Não é pela carne que a gente... Ele fala de culto racional, não irracional. Graças a Deus. Deus é espírito, não espírito, pois é errado. Deus não tem corpo. A sua substância, a sua característica, não faz parte da natureza física e material, com átomos. Por isso Deus é invisível e jamais pode ser visto por alguém. Para vê-lo terá que ter a natureza dele, que é o corpo de Jesus Cristo que vamos ter. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Inexprimíveis, alaleitos, que não dá para serem colocados em palavras humanas. Se a comunicação entre o Espírito Santo e o Pai é feita com palavras que não dão para serem explicadas em palavras humanas, quanto mais não dá para explicar a Trindade Divina. Porque Deus é Pai, Deus é Filho, Jesus Cristo e é Espírito Santo. Amém. Um texto já diz que a conversa entre o Espírito Santo e o Pai não dá para ser traduzida na nossa idioma, você faz uma ideia, explicar a natureza dele. Um dia nós o veremos. Amém. Até lá, tentar Deus quiser. imaginar Deus e criar essas heresias é criar um ídolo. Então o que eles estão fazendo através das heresias é criando ídolos, e isso é muito fácil. Há um só Deus. Deus é invisível, porque Deus é Espírito, porque ninguém jamais viu Deus. Imaginar como
como Deus é, criamos um ídolo. Ensinar que Jesus Cristo não é Deus, isso tudo está fora da palavra. Ensinar que o Espírito Santo não é Deus é criar heresias e negar o ensino da palavra de Deus. Aqui cabe bem o princípio ensinado por Deus através de Moisés. Então é sempre importante a gente lembrar que o ensino da primeira igreja, a igreja primitiva e dos apóstolos, ensinava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, Deuteronômio 29. Então a gente pode aplicar esses princípios. Como é Deus? Só um dia lá no cumprimento de Apocalipse nós vamos ver como ele é. Aí, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 3, 4. E verão o seu rosto. Então um dia vai se cumprir. Nós veremos como ele é. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus é Deus. E tem mais outro texto, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Apacentardes a igreja de Deus, que ele, né, Deus resgatou com seu próprio sangue. Quem é Deus que resgatou a igreja com seu próprio sangue? Jesus Cristo. E ele fala bispo, porque bispo, no Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero é a mesma pessoa. São funções diferentes, Exatamente. mas é a mesma pessoa. Olhai, proseco. Olhar por a ideia é ter em mente e se esforçar para um pastor cuidar do outro. Bispo, episcopos, supervisor e presbíteros são os pastores, Efésios 4:11, escrito lá em Efésios 4:11, que viajavam para proteger suas congregações dos falsos mestres com heresias. Pastorear, poimano, alimentar o rebanho, suprir as necessidades do rebanho. Então o trabalho do pastor é suprir o rebanho. Hoje os pastores estão tendo que se virar de fazer isso através da internet, e à medida que a igreja ainda está, a maioria está de quarentena, e agora que está começando timidamente a voltar, né? Igreja. Eclesia, literal, reunião dos cidadãos chamado para fora dos seus lares, para algum lugar público. Assembleia, congregação. Palavra usada para a convocação do exército para se reunir, composta de ex, fora, e kalel, chamar em alta voz. A palavra designa tanto a comunidade cristã local como a igreja, o corpo de Cristo como um todo. Então, quem é a igreja? A igreja não é o prédio, ela não é o salãozão. Ah, nós vamos lá na igreja. Não, vocês vão no salão da igreja. No salãozão da igreja. Porque a igreja é tanto a comunidade local, onde você se congrega, como a igreja de Cristo invisível, que são as pessoas que são redimidas pelo sangue de Jesus, e da qual Jesus é o Senhor. Então, é errado nós usarmos a palavra igreja para prédios, né? A igreja A, a igreja B, não. A igreja é a congregação que está lá. Amém. São as pessoas que estão lá reunidas. Resgatou, peripoemai. Comprar, adquirir, resgatar, salvar, propriedade exclusiva. 1 Pedro 2,9. Deus comprou com o seu próprio sangue. O contexto menciona Deus e o Espírito Santo, os quais a palavra sangue não pode ser aplicada. Porque o Pai, como o Espírito Santo, não se materializaram, não se tornaram aqui homens, né? Vamos dizer, ser humano, né? O Espírito Santo não veio à Terra em corpo humano, né? Então, a palavra sangue aí só é aplicada a Deus, o Filho. Deus comprou com seu próprio sangue. Deus aqui não é o Pai, porque o Pai também não veio à Terra num corpo humano. O contexto só permite aplicar a palavra Deus a Jesus Cristo, sendo, portanto, outro texto que afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus, e está de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu. Aliás, não só Paulo, João, Pedro, esse era o autor de Hebreus, esse é o ensino da igreja primitiva. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, observe como eu falei para vocês, olha essa tradução. Aquele que foi manifestado na carne. Na verdade, o original não foi escrito assim. Não é aquele, é Deus. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, conforme está na atualizada. Aí agora nós vamos dar corrigida fiel, uma comparação. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória, de acordo com Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução mais fiel aos originais na língua portuguesa. Amém. Muito bem. Esse daí está encerrado. Muito bem. Nós intentamos, então, na mensagem de hoje, e a gente utilizou
o meio aqui visual, porque ele ajuda na mensagem, porque ela carrega de muitas informações e a gente pega grego, uma série de coisas que as pessoas não estão acostumadas, mas para a gente mostrar o ensino como ele foi feito pelos apóstolos, como for ensinado pela igreja e de acordo com o original da palavra de Deus, o que é mais importante, para vocês terem segurança do que estão aprendendo, é exatamente aquilo que Jesus Cristo pregou e os seus apóstolos e a igreja e os primeiros cristãos, né? Então essa era a mensagem do Senhor. Amém. Eu agradeço a todos que, Amém. em nome do Senhor Jesus, ouviram a mensagem pacientemente, mas eu tenho certeza que você foi edificado com essa mensagem e Graças a confiante Deus. de poder confiar Amém. no Senhor Jesus Cristo. E Então eu nós quero vamos, agradecer muito, né, nós pela vamos, palavra. antes de dar a bênção final, nossa tradicional, meu pai, o irmão Oswaldo, vai dar aí o grito de guerra da igreja. Enquanto ele dá o grito de guerra, depois volta e eu dou a bênção final para encerrar o culto desta noite, o nosso culto online. O irmão Oswaldo vai dizer: se Deus é por nós. Nossa. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém. não existe. Amém. Amém. Graças a Deus. Vencendo Amém. bem, Jesus. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Então vamos agora receber. Receba aí, diga aí que você recebe. Recebe com fé a bênção do Senhor. Dá. Graças a Deus. E nós vamos utilizar aí naquele texto que nós citamos de 2 Coríntios 13, 14, que eu sempre uso para a bênção. E também número 6, né? Nós damos a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu Eu recebo. recebo. e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu recebo. Opa, eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu Eu recebo. também recebo. Graças Que o Senhor te abençoe, você tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que amanhã, né, as suas congregações Amém, voltam ao Senhor. culto, Graças vão a poder Deus. estar lá, Deus te abençoe. Os que não, Amém. pode continuar recebendo as mensagens também ainda online, Graças a que Deus, Deus Senhor. vai estar abençoando. Muito obrigado. Amém. Que o Agradeço, Senhor te Senhor, abençoe, em nome Por de mais Jesus um Cristo. culto no teu Amém. nome e teu Glória poder, a Pai. Deus. Graças a Deus.